Nós vamos orar ao nosso Deus, agradecendo por esse momento de dedicação. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai amado e bendito, nós queremos louvar o Teu nome, porque é por causa da Tua graça que nós nos reunimos como igreja. É por causa da Tua graça que nos alcançou, que nos transformou e que fez habitar em nós o Teu Espírito. É por causa disso que somos família espiritual. E é por causa disso que estamos reunidos aqui nessa noite, como família do Senhor, buscando a Tua face em oração e também apresentando ao Senhor os nossos louvores, expressão da nossa gratidão ao Senhor, expressão do nosso amor ao Senhor, do nosso desejo de conhecer e de servir ao Senhor, promover o crescimento do Teu reino, fazer a Tua vontade, alegrar o Teu coração, porque o Senhor tem alegrado o nosso coração com o Teu cuidado, com o Teu amor. Rogamos agora ao Senhor que abençoe esses dízimos e ofertas consagrados ao Senhor, abençoe a Tua igreja na administração desses recursos e nos ajude, Senhor Deus, a fazermos isso com alegria, tanto a contribuição quanto a administração, para que por nossas mãos a vontade do Senhor se cumpra e esses recursos sejam investidos naquilo que está no Teu coração. Pedimos ao Senhor ainda que nos conduza no restante dessa reunião dessa noite, que o estudo bíblico, o compartilhar da Tua palavra, encontre lugar no nosso coração, faça sentido para o nosso intelecto e nos conduza de modo a que transformemos o ensino do Senhor, o conhecimento adquirido, em atitude prática, para a glória do Teu nome e promoção do Teu reino. Então, fala o nosso coração nessa noite, Senhor. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Quero compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 6, verso 9. Nós seguimos nessa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Estamos na última divisão dessa carta, que fala sobre os novos relacionamentos. Então, estamos inseridos em uma família, uma nova comunidade criada por Deus em Cristo Jesus. Essa nova comunidade tem um novo padrão estabelecido por Deus, tem novos valores, e ela precisa se desenvolver dentro de novos relacionamentos que são estabelecidos a partir de Deus. Então, a Igreja de Cristo, ao longo desses séculos, ela passa por momentos diferentes, em culturas diferentes, em momentos históricos diferentes, com valores e comportamentos sociais diferentes, mas a Igreja de Cristo vive pelos padrões estabelecidos por Deus. Então, em todos os tempos e em todos os lugares, a Igreja de Cristo sempre esteve inserida em uma sociedade que tinha valores diferentes, não era diferente no tempo de Paulo, e nós vamos entender um pouco disso no estudo de hoje. Mas o que Deus espera de nós é não reproduzir os valores da sociedade que estamos inseridos, mas nos apresentarmos como um padrão de Deus, para que a sociedade saiba, olhando para nós, a sua igreja, como precisa viver. Então, dentro dessa proposta, Paulo vai tratar sobre o relacionamento familiar, o relacionamento conjugal primeiro, os deveres do esposo, os deveres da esposa. Depois ele trata dos relacionamentos entre pais e filhos, né, o dever dos filhos de honrar os pais, o dever dos pais de, não irritando os filhos, criá-los no conselho e na orientação do Senhor. E depois ele passa para as relações de patrão e empregado, ou de senhor e escravo. E na quarta-feira última, nós falamos sobre os deveres do servo. Naquele contexto, o escravo, mas também o prestador de serviços. E no nosso contexto, o dever daquele que ou é empregado de carteira assinada, ou é prestador de serviço. Então, falamos sobre isso na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o outro lado dessa relação, que é a relação dos senhores, naquele contexto, os senhores de escravos. E no nosso contexto, aquele que contrata o serviço, seja contratando como empregado, assalariado, ou como prestador de serviço.
O que Deus espera de nós nessa condição? Então o texto nos diz assim: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E Ele não faz diferença entre as pessoas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O texto em questão trata do dever que o senhor de escravos, como servo de Jesus Cristo, tem para com seus escravos. O texto é um complemento da orientação anterior que disciplinou a atitude dos servos e que compõe esse conjunto de orientações que visa disciplinar a postura dos crentes em seus diferentes níveis de relacionamento. Então, na semana passada falamos sobre essa questão de que a Bíblia, ela não tratou, a Igreja de Cristo não tratou da questão da relação escravo e senhor, ou da situação da escravidão naquele contexto social, porque o objetivo da igreja não é tratar os reflexos do pecado na sociedade, mas é tratar o pecado. Uma vez que se trate o pecado, os reflexos dele são naturalmente minorados ou desaparecem. Então, é assim que a igreja tratou a questão do escravo e do senhor de escravos. O objetivo é, vocês precisam, independentemente de que em condição da relação vocês estão, vocês precisam entender que vocês têm um Senhor no céu, e que esse Senhor estabelece um padrão de comportamento para vocês. Vocês, portanto, têm um dever em relação a esse Senhor, como participantes da Igreja de Cristo, dessa nova sociedade. A conduta de vocês não tem que buscar a satisfação particular dos seus caprichos. A atitude de vocês precisa buscar promover o reino de Deus, independentemente de ser escravo ou de ser senhor. Da mesma forma que a orientação aos escravos disciplina a conduta de qualquer trabalhador hoje, ou seja, do mesmo jeito que o escravo tinha que, servindo ao seu senhor, fazê-lo como se estivesse servindo a Cristo. E isso é a mesma condição que se espera do prestador de serviço que é crente nos dias de hoje. A orientação aos senhores de escravos também disciplina a conduta de qualquer patrão ou contratador de serviço hoje. E aí a gente tem que pensar nisso, né? Porque a gente vê muitas vezes o evangélico que é empregado reclamando que o seu patrão não é justo na remuneração dele, no estabelecimento das condições de trabalho e vai por aí afora. Mas esse empregado crente que reclama do patrão, ele tem um jardim em casa. E aí ele contrata alguém para poder ir lá e cortar grama, cuidar das flores. E na hora que ele vai tratar com esse prestador de serviço, ele quer, né, como a gente costuma dizer, qualidade suíça com preço chinês. Não é assim? Então, na hora que eu tenho que lidar com o meu patrão, eu quero que o meu patrão seja excelente, mas na hora que eu vou tratar com aquele que está prestando serviço para mim, eu não sou. Então, a gente precisa atentar para isso. O conselho bíblico, ele traz sempre consigo um princípio. Ele tem uma aplicação que é histórica, que é cultural, mas ele tem sempre um princípio que deve servir para nortear a vida dos crentes em todos os lugares e em todos os tempos. Ao se dirigir aos senhores de escravos, o apóstolo Paulo é bem econômico nas palavras. Contudo, apresenta 3 princípios que são profundos e bem abrangentes. Então, o que o texto diz? Ele começa dizendo, olha, vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. De que forma? A palavra anterior foi dirigida aos escravos. Vocês precisam trabalhar como se estivessem servindo a Deus e não aos homens. Então, é esse o entendimento.
Acima do Senhor terreno de vocês, vocês têm o Senhor que é o Deus eterno. Então, vocês precisam fazer como se estivesse fazendo para Ele. E aí, quando Paulo agora se dirige aos senhores dos escravos, eles dizem: vocês, senhores, tratem os escravos da mesma forma. De que forma? Entendendo que o Deus que é Senhor de vocês também é Senhor do escravo de vocês. Ele ama o seu escravo do mesmo jeito que te ama. Então você precisa tratá-lo com respeito. Você precisa tratá-lo como quem está cuidando de alguém que é servo do seu Senhor. Então não pode tratar de qualquer jeito. Guardada, portanto, a compreensão de que de um lado estava o escravo e do outro o seu senhor, então havia uma relação de autoridade ali, o tratamento e a conduta que havia sido exigida pelo escravo também deveria ser praticada pelo seu senhor. É esse entendimento que a Bíblia chama a atenção. Existe uma relação de patrão e empregado? Existe uma relação daquele que paga e aquele que recebe? Daquele que exige o serviço e o outro que presta o serviço? Sim, existe. Mas essa relação é entre dois seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus e que são amados por Deus. Então, o tratamento tem que ser um tratamento, no mínimo, respeitoso. Em Mateus capítulo 7, verso 12, a Bíblia nos diz assim: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Os outros quem? Os outros somente os meus iguais, socialmente falando? Não, os outros que são meus iguais diante de Deus, os outros seres humanos. Eu preciso tratar o ser humano, não importa se ele é o gerente de um banco ou se é um morador de rua. Eu preciso tratá-lo com o mesmo respeito que cada ser humano deve receber, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso vale na relação patrão-empregado, ou naquele contexto, senhor e escravo. A orientação trabalha o conceito bíblico de que todos são iguais perante Deus, e independentemente dos recursos ou das oportunidades de cada um, o tratamento devido a um é o tratamento devido a todos. É esse o princípio que está sendo tratado aqui. Então, a igreja não disse que o senhor do escravo tinha que libertar o escravo. A escravidão era algo que fazia parte da estrutura social daquele tempo. Então, não havia essa discussão de se é certo ou se é errado. Mas, o senhor crente deveria tratar o seu escravo com respeito. Afinal de contas, aquele escravo, se ainda não era convertido, poderia se converter, e o papel do senhor do escravo, entendendo que Deus ama aquele escravo, era de evangelizá-lo. Agora evangelizou o escravo se converteu, e aí, em casa, o escravo serve o senhor, mas na hora do culto, os dois vão para o culto, vão para a igreja, os dois se assentam no mesmo lugar, lado a lado, para cultuar a Deus, são irmãos em Cristo. Então, essa própria estrutura espiritual, ela já vai minando essa relação de imposição e, às vezes, de maltrato do Senhor para com seu escravo. Paulo continua e ele diz: não os ameacem. A orientação forma um paralelo com aquele conselho dado aos pais, né? Vós, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criem na disciplina e a demonstração do Senhor. Então, veja, a disciplina, ela implica em estabelecer regras, a disciplina implica em estabelecer normas e em estabelecer sanções quando as normas e as regras são quebradas. Isso faz parte dessa estrutura que não pode ter anarquia, né? A hierarquia funcional, ela precisa ser respeitada. Então, da mesma forma como havia essa hierarquia no núcleo familiar, havia hierarquia nessa relação social. Então, tem que ter ordem. E quando descumpre a ordem, tem que haver algum tipo de punição. Mas quando ele fala sobre não ameaçar,
Ele está falando sobre aquela ação que vai além de estabelecer as regras. É aquela ação que busca a coação, a humilhação, tratar aquele ser humano como se ele fosse menos. E aí Paulo diz, não, isso não pode acontecer. Por quê? Porque todos são iguais perante Deus. Ninguém pode ser tratado como menor. Então, existe uma condição social que colocou aquele ser humano na condição de escravo e o outro na condição de senhor de escravo. Bom, aquele contexto social era um. Hoje não se admite mais isso. Naquele tempo se admitia. Mas esse senhor de escravos, ele é servo de Deus. E a lei que está sobre ele não é a lei social, é a lei espiritual. Deus espera dele uma conduta diferente. Então, ele não pode humilhar o seu escravo. Ele não pode humilhar aquele que está prestando serviços a ele. Paulo continua, e na terceira orientação, ele diz, e ele não faz diferença entre as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não trata uns como mais importantes e outros como menos importantes. As pessoas têm funções diferentes dentro da realidade social, assim como dentro da estrutura da igreja, da estrutura familiar, tem funções diferentes, mas não tem valores diferentes. Todos são iguais perante Deus. Ou seja, Jesus Cristo é tanto o Senhor do escravo, quanto do Senhor do escravo. Jesus é Senhor dos dois. Como consequência daquela estrutura socioeconômica baseada na escravidão, os senhores de escravos estavam acostumados a um tratamento melhor do que o do escravo. Então, o escravo tem um tratamento, o escravo é menor, né? Nós vimos na semana passada falar sobre essa questão da visão da estrutura civil, das leis civis romanas, em que o escravo era uma ferramenta viva, da mesma forma como uma ferramenta qualquer de trabalho era um escravo inanimado. Era assim que era tratado o escravo dentro do contexto da sociedade romana. Mas Paulo está dizendo, na igreja de Cristo, não é assim. Então, não espere o senhor do escravo, ou o patrão, o empresário bem-sucedido, não espere que ele vai receber um tratamento melhor de Deus do que o escravo ou o empregado. Por quê? Porque Deus ama a todos igualmente. As pessoas não são mais importantes para Deus porque conquistaram alguma coisa a mais. Essa era uma visão do gnosticismo, né? Quanto mais você se aprofunda nos conhecimentos, quanto mais você estuda, quanto mais você se desenvolve intelectualmente, mais santo você fica, mais perto de Deus você fica. É uma visão gnóstica, não é uma visão cristã. A visão cristã diz que todos são iguais. Jesus morreu por todos. Todos são alvos da graça de Deus. A advertência do texto é para que não esperassem esses senhores de escravos, que o tipo de tratamento que Jesus dispensasse a eles fosse melhor do que o dispensado aos escravos. Então, você tem escravos sobre a sua responsabilidade, lembra que você tem um Senhor que está com os olhos em você. Então, cuide do seu escravo da forma como Deus quer que ele seja cuidado. Então, ele vai prestar serviço a você? Vai prestar. Mas você tem obrigações para com ele. Com esses três princípios, a distância, portanto, que separava o escravo dos senhores, ela é consideravelmente reduzida, pois os senhores não deveriam olhar mais para seus escravos como apenas bens móveis, mas deveriam olhar para eles como pessoas amadas por Deus. E se tivesse se convertido, então teria que olhar para eles como irmãos em Cristo. Agora o tratamento é outro. Aquele que é crente em Jesus Cristo, ele precisa atentar para isso. Isso precisa chamar a nossa atenção, irmãos. Por quê? Porque isso estava completamente na contramão daquilo que era estabelecido como valores, como conduta dos senhores para com os escravos, naquele contexto social.
Mas não podemos nunca nos esquecer disso. Existe uma lei civil, e como cidadão eu preciso estar debaixo dessas leis. Às vezes, algumas leis eu olho e digo assim, olha, essa lei é injusta. A pessoa que criou essa lei, que aprovou lá, ela aprovou com o objetivo de quase que extorquir o cidadão. A gente elege os nossos representantes políticos para eles representarem a nossa vontade e eles acabam nos tratando como se nós fôssemos escravos deles, muitas vezes. Mas é a lei. Então, como crentes em Jesus Cristo, precisamos ser cidadãos exemplares. Então, vamos cumprir a lei, desde que essa lei não esteja na contramão da lei maior, a lei do Senhor dos Senhores que está sobre nós. Se essa lei do país, se essa lei civil está na contramão da lei de Deus, então eu rejeito a lei civil pela lei de Deus, custe o que custar. Agora, se a lei civil ela não está na contramão da lei de Deus, ela apenas me permite abusar um pouco mais do cidadão que está debaixo na minha relação social, então aí piorou mais ainda, né? Porque às vezes o que nós vemos são evangélicos que podem tratar melhor o seu semelhante, mas que não o fazem porque a lei civil não os obriga a fazê-lo. Isso é terrível, porque eu estou ferindo a lei de Deus, não porque a lei civil me obriga, considerando que mesmo que ela me obrigasse, eu não deveria fazê-lo, mas ela não me obriga, ela apenas me permite, e porque a lei civil me permite, eu tiro proveito dela, contrario a vontade de Deus e exploro aquele que está debaixo na minha relação social. Eu preciso atentar para isso. De 3 princípios apresentados por Paulo, desenvolve-se, portanto, 3 aspectos do relacionamento entre o que presta serviço e o que se serve desse serviço. Primeiro princípio é o princípio da igualdade. A sociedade e legislação romana não admitiam essa igualdade, mas os servos de Deus estavam informados de que aos olhos de Deus é assim que funciona, e que cada um, no exercício das suas atribuições, deveria agir consciente de que os olhos de Deus estariam sobre eles. Então, veja, a sociedade, as leis romanas não admitiam a igualdade. O escravo é só uma ferramenta de trabalho. Se o dono do escravo quiser matar ele, não tem problema nenhum. Mas a lei de Deus diz, esse escravo é precioso para Deus. Então, cuide dele. Trate-o como alguém a quem Deus ama. Trate-o com respeito. Isso é igualdade. O segundo princípio é o princípio da justiça. E aí entendo, olha só, a orientação de Paulo instala um princípio de justiça onde, teoricamente, não poderia haver. Qual era o direito que o escravo tinha na sociedade romana? O direito de ficar calado. Ele não tinha direito nenhum. E se não tem direito, então não se pode alegar que qualquer coisa que se faça contra ele seja injusto. Ok? Então, para alguém que não tem direito, a gente não pode falar sobre justiça. Mas, como o parâmetro não é a lei romana, mas é a lei divina, então Paulo está dizendo, o escravo ou o prestador de serviço tem direito sim. E você, como servo de Deus, precisa atentar para isso. Você precisa tratá-lo, seja o escravo, seja o prestador de serviço, você precisa tratá-lo como alguém que Deus ama. Colossenses capítulo 4, versículo 1, o próprio apóstolo Paulo escrevendo àquela igreja, ele diz assim, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Quando Paulo diz isso, ele não está levando em consideração a lei romana,
Para a lei romana, o escravo não tem direito nenhum e, portanto, não há nada de injusto sendo feito com ele. Paulo está tratando das leis de Deus. Ele diz, diante de Deus, essa pessoa que está prestando serviço para você é alguém amado. Então, trate dele com justiça. Dê a ele o que é dele de direito, diante dos olhos de Deus. Esse princípio é fundamentado nos deveres e não nos direitos, e isso é um princípio extraordinário. Quando Paulo fala para o escravo, ele diz, o seu dever diante de Deus é de fazer o melhor pelo seu senhor, como se estivesse fazendo para Deus. Quando ele fala com o senhor do escravo, ele diz, o seu dever é tratar o seu escravo com a importância que ele tem como alguém criado à imagem e semelhança de Deus, alguém que é alvo do amor de Deus. Quando nós, na nossa relação social, nós pensamos nos nossos deveres e não nos nossos direitos, as relações sempre serão mais justas. O problema é quando o empregado, no exercício da sua função, ele está pensando mais no direito que ele imagina ter do que no dever que ele tem. E o patrão, a mesma coisa. Ao invés de pensar no dever que ele tem, ele pensa no direito que ele tem de explorar aquela pessoa. Quando a minha relação com as pessoas com quem eu estou tratando socialmente é baseada nos meus deveres, sobretudo nos meus deveres diante de Deus, eu sempre irei além daquilo que essa sociedade opressora, ela me propõe. Eu conheço uma pessoa que é uma empresária, e ela compartilhou isso comigo. Ela disse, olha, eu sempre tive, por conta do meu entendimento, da minha responsabilidade diante de Deus para com as pessoas que trabalham para mim, primeiro, eu sempre paguei todos os meus impostos. E segundo, eu sempre remunerei os meus funcionários acima daquilo que a sociedade, os sindicatos, enfim, propõem. Por quê? Porque eu entendo que as pessoas têm que ser valorizadas. Então, bom, dá para fazer assim? Às vezes não dá para pagar tanto a mais, né? Mas eu preciso valorizar as pessoas. Eu preciso respeitar as pessoas que estão prestando serviço. Isso é um princípio divino. É o princípio da igualdade, é o princípio da justiça. E o terceiro princípio que Paulo aborda é o princípio da fraternidade. Significa considerar o outro, escravo ou senhor, empregado ou patrão, como um irmão. Pois através de Cristo todos estão inseridos na nova sociedade de Deus, que é a igreja de Deus, que é a família de Deus, onde todos são filhos de Deus e todos são iguais perante Deus. Então, daquela porta para dentro não tem título. Daquela porta para dentro nós temos uma família que se reúne. Agora é só da porta para dentro? Não, da porta para fora eu posso ter os títulos, eu posso ter os cargos, ter as funções, alguém manda e alguém obedece, mas isso não invalidou o fato de que antes dessas diferenças, nós somos família de Deus. Pastor, mas e aquele que é o meu funcionário, é o meu empregado, é o meu prestador de serviço, e ele não é crente, não é meu irmão, então não tem que tratar ele como irmão. Não tem que tratar ele como irmão, mas tem que tratá-lo como alvo do amor de Deus, porque Cristo não morreu pelos irmãos, Cristo morreu pelos perdidos para que eles se tornem irmãos. Então, a minha responsabilidade com o perdido ainda é maior. Eu preciso comunicar através do meu testemunho o amor de Deus para ele, para que ele queira conhecer o Deus que transformou tanto a minha vida a ponto de eu cuidar dele. A gente precisa ter isso em mente, irmãos, porque nós somos chamados por Cristo para a salvação, mas fomos chamados para uma missão. Eu não posso terceirizar isso.
A proclamação do Evangelho, o testemunho que leva as pessoas à salvação, só pode ser feito por nós, Igreja de Cristo. E os nossos empregados ou prestadores de serviço estão nesse grupo. Gálatas capítulo 3, versos 26 a 28. O texto diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E ainda Colossenses 3, verso 11. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Deus investe em pessoas e em relacionamentos, e espera que nós façamos o mesmo. Ele nos deu uma nova vida, uma nova família, e espera que abracemos os novos padrões e vivamos uma nova realidade em nossos relacionamentos, para que através do nosso viver, o amor de Deus seja conhecido. É isso que Deus espera de mim e de você, crentes em Jesus Cristo e membros da família de Deus. Que Deus nos ajude para que essas verdades, elas criem raízes em nossos corações, elas estabeleçam um padrão de comportamento conforme a vontade de Deus, e como resultado disso, nós possamos influenciar a igreja, para que a igreja seja cada dia uma igreja melhor, e possamos produzir na sociedade onde estamos o impacto necessário para que as pessoas glorifiquem a Deus através do nosso testemunho. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé, nós vamos orar, e depois vamos entoar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Amado Deus e Pai que está nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que foi preservada até esse tempo, e com a liberdade que nós desfrutamos, podemos nos reunir aqui, nesse espaço que é público, que podemos convidar as pessoas, marcar o horário e nos reunirmos livremente para podermos meditar na Tua palavra. Te louvamos por essa liberdade, e te louvamos porque no exercício do exame da Tua palavra, o Teu Espírito nos conduz ao entendimento daquilo que precisa ser ajustado na nossa vida, não só para que nós possamos nos conduzir da maneira que alegra o Teu coração, mas também para que possamos estabelecer nessa sociedade corrompida o padrão que é o padrão do Senhor para os relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor, a partir dos nossos relacionamentos dentro da igreja, do relacionamento com os nossos irmãos, que pensam diferente, que agem e que têm gostos diferentes dos nossos, mas que são nossos irmãos, remidos pelo sangue de Jesus. Ajuda-nos a partir do cultivo desse relacionamento saudável, amando e investindo uns nos outros, respeitando a individualidade de cada um e promovendo o crescimento de todos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos para que a partir desse relacionamento na igreja, nós possamos estender isso para os nossos relacionamentos fora da igreja. E o nosso testemunho revele para esse mundo em trevas que a luz do Senhor é a luz da salvação e da transformação. Usa as nossas vidas assim, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos adorar o nosso Deus. Pastor João